Oi! Primeiro vídeo do canal. Voz rouca. Mas então, hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo e a minha amiga. Engraçada e muito louca. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Na época eu tinha uns 12 anos e ela tinha uns 13 anos. Era tudo idade pertinho uma da outra. E aí a gente começou a usar o Facebook, né? Começamos a socializar, né? Porque a gente era muito tímida. Sei. E aí a gente conheceu uns meninos pelo Facebook, mas só conversa, sabe? Tipo, só conversa. E aí a gente conversando. Aí você sabe que adolescente não tem juízo, né? Pelo menos eu e ela não tinha, não. E aí a gente até brigou por conta de um menino lá no Facebook, que uma gostava e a outra gostava. No tempo a gente era louca. E aí a gente começou a conversar com outros meninos, aquela coisa toda. Só que aí a gente inventou uma história que não devia ter inventado, mas a gente inventou. Primeiro foi ela mandou uma mensagem pra mim, meio assim, falando: oi amiga, preciso falar com você. E aí eu, pode dizer, né? Aí ela falou assim: não, é porque... Você sabe que vai dar merda, né? Aí eu falei assim: diga. Aí ela falou assim: não, é porque eu tenho uma coisa muito séria pra contar. Eu falei: eu me contei logo. Aí ela contou. Ela disse que não desceu pra ela, entendeu? As meninas vão entender. E eu fiquei, né, gelada, porque naquele tempo a gente era muito nova e, né, tipo assim, já fazia um bicho por tudo. A gente fazia e se, né, não descesse, gritava: ai meu Deus, eu tô buchuda. Mas sentar, né? Resumindo, ela falou isso, que tava 3 meses atrasada, e olha o que ela me contou. Ela me contou que ela tinha falado pra mãe dela que tinha ido pra casa de uma amiga, suposta amiga, só que ela não foi, ela foi pra casa do boy que ela tava ficando, isso com 13 anos. Eu acreditei, né, porque... Abestalhada. Aí eu já comecei a me tremer e falar: menina, eu não acredito não. E ela falou: é verdade. Eu acreditei, fiquei louca. Aí eu falei: Aí ela disse: não, mulher, a suspeita é que eu tô grávida. E aí eu vou fazer um exame amanhã. Eu fiquei assim, ó. Não passava nada lá, nem sinal do Wi-Fi. Aí findou que no outro dia eu acordei, perguntei se ela tinha ido um pouco mais tarde, né? Quando eu já tinha tomado café, tomado banho. E ela falou que tinha ido, feito e tinha dado positivo. E minha cara ficou no chão, entendeu? E aí eu tava conversando com um menino a gente era da igreja, imagina aí, a merda toda, né? A gente da igreja fazendo um negócio desse. sem juízo. Aí o menino ficou assim, preocupado também, porque ele conhecia a gente, que a gente era da mesma igreja. E aí eu contei pra ele. Aí eu falei assim: não, e o pior, olha aí a merda, começou aí. Que eu contei pro menino que ela tava grávida e que eu também tava grávida. Eu não sabia nem o que era isso. E tava grávida, entendeu? Aí nunca tinha feito nada e tava grávida. Aí ele falou: não acredito não. Aí eu disse: pois a situação tá muito feia, porque eu estou grávida e ela também tá grávida. E agora? E pior, que eu estava colocando na cabeça que eu também ficava grávida. Bom, você tem noção de quão sem juízo a gente era, né? Pois tá, ela falou que tava grávida e tudo tal. Aí aconteceu que eu contei essa história pra minha mãe. Só que eu não contei que eu estava grávida, eu contei que ela estava grávida. E não queria contar pra mãe dela, porque foi o que ela me disse. E aí minha mãe começou a falar comigo que tinha que falar com a mãe dela, porque se fosse verdade, ia tomar as providências, ia querer saber quem é o garoto.
Só que eu não queria, né? Porque a culpa seria toda minha. Porque eu só sabia da história e o garoto não ia abrir a boca pra ninguém, né? Porque ele não queria se ferrar na história toda que a gente inventou. Só que até então eu não sabia que era mentira da parte dela. Eu só sabia que a minha parte era mentira, mas mesmo assim eu estava levando a sério que eu tava acreditando. E contei pra ela. Quando ela ficou sabendo, ela ficou mais nervosa que eu. Porque, no caso, ela sabia que ela tava mentindo, mas não sabia se eu tava mentindo. Você entendeu, né? Um lado ficou nervoso, o outro também. Não sabia quem tava mentindo, quem tava falando a verdade. E, por fim, minha mãe tirou print, falou com meu pai. E ele tirou print de todas as conversas da gente do Facebook. Antes de ele pagar no Facebook, claro, eu apaguei a maioria das conversas. Porque era só leseira. Ele tirou print, bateu, né? Tirou print da tela e pediu pra imprimir no rapaz. E eu imagino a cara do rapaz vendo as conversas assim, dizendo que tava grávida. Primeiramente, os meus pais me chamaram pra conversar perguntando se eu estava grávida de verdade. E eu falei que não. E eles ficaram meio assim, não desconfiando de mim, mas eles nunca tinham me ouvido falar isso, então eles ficaram meio duvidoso, né? Assim, com a cara meio assim. Aí eu falei, não, eu inventei, porque ela disse que tava tão bem. Por fim, chamaram a gente foi pra igreja. E nesse dia, a mãe dela foi, tava todo mundo. Minha mãe chamou ela na sala lá e me chamou e tava com as conversas na mão. E falou que tem uma coisa que a mãe dela precisava saber. Quando ela disse isso, nós duas olhamos uma pra cara da outra e começou a pedir a Deus que não acontecesse nada. Porém, a mãe dela falou, rindo, que ela não sabia o que era, né? Perguntou o que era. E minha mãe disse, olha, é uma coisa séria, eu espero que você seja compreensiva. Entregou as folhas, né, pra ela. Quando a mãe dela leu, assim, a primeira folha, ela tava rindo, né? A expressão dela ficou... eu não vou nem dizer. Ela mudou de expressão e eu já comecei a querer chorar, e a minha amiga também, porque a gente sabia o que ia acontecer, né? Vai dar merda! Aí, resumindo, a mãe dela falou que ela nunca saiu de casa sozinha. E não tinha amiga nenhuma pra ela ir. E eu fiquei tipo besta porque ela mentiu pra mim, eu menti pra ela e todo mundo mentiu pra todo mundo ali, entendeu? E findou que a mãe dela disse que em casa elas conversavam. E quando a gente saiu dali, meu amor, eu só vim ver ela depois de uma semana. E toda vez que eu perguntava pra mãe dela onde é que ela tava, a mãe dela dizia, não, tá em casa. Ela tá meio doente. Quando ela chegou de novo na igreja, que eu fui conversar com ela, ela disse que levou uma surra. A bichinha. Levou uma surra. Que ela não conseguia nem vir pra igreja, que ela tava toda marcada. Porque a mãe dela falou assim, agora você vai me provar se você tá grávida. E aí ela não tava mesmo, né? Ela tava com a menstruação atrasada de verdade, mas aí ela aproveitou e inventou a história. Então, assim, foi essa a história que aconteceu comigo. E, por favor, não faça isso em casa, não. Não copie, não, porque só dá merda. E foi esse o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, porque eu vou postar mais coisas sobre mim, que aconteceu comigo, do dia a dia, vlog que eu vou fazer. Se inscreve, deixa o like e comenta no vídeo pra me ajudar. Beijão!